Pedalando na cidade futurista de Kitakagami, o protagonista dessa obra acaba tendo sua atenção chamada por uma estranha manifestação no topo de um prédio. Minutos atrás, dentro desse edifício, seguranças armados descobrem que um importante item está sendo roubado por uma garota. Usando os membros robóticos do seu corpo, essa mulher consegue escalar a estrutura com uma facilidade impressionante e retorna à sacada, mas é parada por dezenas de homens que apontavam suas armas para ela. Então uma tatuagem na perna da garota emite um estranho brilho e aprimora seus membros metálicos. Diante dessa cena, um segurança grita que ela é usuária de Mecha-Ura. A velocidade e força da máquina eram surreais, mas os seguranças estavam preparados com armas anti-Mecha-Ura e conseguiram imobilizar o alvo. Nisso, um homem que também possui membros metálicos surge para recuperar o item roubado. A máquina da garota possui vida própria e se espanta ao ver um semelhante agindo contra sua espécie, mas o homem alega que as Mechas-Uds não são nada além de ferramentas para os humanos. Logo ele puxa o item com sua lâmina em correntes, porém a garota manda Cynics e Dex mastigarem o inimigo. Sendo assim, os membros metálicos escapam da imobilização e avançam para cima do oponente, e uma luta intensa se inicia. Em meio a isso, os seguranças voltam a disparar, mas a mulher consegue escapar dos projéteis e se manter no combate. Após uma pesada troca de golpes, ela consegue recuperar o item da mão do adversário, mas uma rachadura no vidro fez com que o objeto explodisse e emitisse um feixe de luz que o protagonista viu de longe. Após a explosão, um cubo acaba vazando do recipiente e cai prédio abaixo. No dia seguinte, Hikara Matsuga acorda com uma voz dentro da sua mente pedindo ajuda. Ao mesmo tempo, seu despertador toca e finaliza o serviço. Algum tempo depois, o garoto sai de casa com sua bolsa. Ao redor da cidade, propagandas e drones da companhia Kagami ilustram cada esquina, onde Hikaru pega um metrô lotado e se pergunta o que foi aquilo ontem. Pesquisando, ele encontra uma matéria sobre o trabalho da vida de Naohito Kagami. Em um comentário, alguém dizia que para pessoas comuns nem faz sentido tentar. Logo, um homem que dormia acaba caindo no ombro dele e atrapalhando sua leitura. De pé no metrô, uma mulher grávida chama a atenção do rapaz, e duas senhoras provavelmente comentam sobre a falta de modos do jovem, mas Hikaru tá simplesmente preso pelo dorminhoco. Voltando ao seu celular, ele vê uma propaganda sobre a escola preparatória Kitakagami, o que faz ele suar intensamente. Enquanto Hikaru fica sem reação, o cara que tava dormindo dá lugar à grávida no seu assento. Na verdade, Hikaru lembrou que esqueceu de algo e precisa descer, mas três colegas de escola abordam ele no metrô para jogar conversa fora a caminho do colégio. Nessa conversa, ao escutar que recebeu uma bola de esportes, Tagawa comenta que quando se fala de beisebol, Yakumo Kagami é a maior celebridade de Kitagami, mas que agora vai ser a era do monstro Kosuke Tagawa. Na propaganda da escola preparatória, o slogan era "Dê um passo à frente, agarre seu futuro". No entanto, Tagawa acha que pessoas comuns como ele estão penando justamente por não poderem dar esse passo à frente. Ele pergunta a opinião do Hikaru sobre o assunto, mas ele estava viajando no celular e não escutou nada. Enquanto isso, a garota usuária de Mecha-Ura fica sabendo pelo seu braço metálico que o cubo deve estar por perto. Após tirar o olho do celular, Hikaru conta a história do que aconteceu ontem. Segundo ele, ao achar que tinha escutado uma voz, olhou pela janela e viu que a região em volta do prédio do Kagami brilhava de um jeito estranho, e quando ele subiu num lugar alto para ver melhor, o prédio explodiu e ele filmou. Junto da explosão, um negócio brilhante caía do prédio, mas nada disso foi captado pela câmera. Nesse meio tempo, uma garota chamada Shirayama chega no grupo para ver o que tá rolando de bom. Então Tagawa conta que o Hikaru anda tendo algumas alucinações bizarras sobre vozes e coisas explodindo. Por falar nisso, outro colega questiona como era essa voz. Então Hikaru conta com vergonha que era alguém pedindo ajuda. Assim que ele fala isso, uma intuição bate e diz que a voz veio de determinada direção. Por isso o protagonista sai correndo para lá sem dar maiores explicações para os amigos. Hikaru vai até um local onde é proibido atravessar, e um policial deixa isso bem claro. Quando o oficial vai embora, o garoto escuta a voz ainda mais claramente. Por isso ele atravessa a faixa de proibido passar e segue a uma porta de grade onde o fundo da sala era absolutamente escuro. Ao tomar coragem de entrar, Hikaru encontra o cubo que caiu do prédio e tenta entender se a voz veio de dentro do objeto. Quando o cubo finalmente pede ajuda diante dos seus olhos, o jovem percebe que não era loucura da sua cabeça. De repente, esse item sobe no capuz do casaco do humano e emite aquele feixe de luz intenso que podia ser visto a milhas de distância. E foi nisso que a garota com membros metálicos percebeu a situação. Assim, um braço robótico emerge do cubo e lentamente percebe que tá salvo. Hikaru gira o corpo para entender o que tá acontecendo, até perceber que tinha um negócio nas suas costas. Obviamente, ele toma um susto absurdo e treme de medo, enquanto aquele braço mecânico agradece por ter sido salvo e tenta se apresentar, mas aparentemente esqueceu o próprio nome. No desespero, Hikaru tenta arrancar o braço robótico, mas como o robô simplesmente começa a chorar, o garoto pede desculpas, ainda confuso. Nessa hora, um drone de entrega do grupo Kagami anuncia que o alvo da busca foi localizado. Ao identificar Hikaru como um possível membro da ARMS, o drone persegue o jovem com lâminas giratórias, então o garoto sai correndo, enquanto o braço metálico agarra na calça dele para
para não ficar para trás. Porém, esse movimento faz as calças caírem, o que derruba Hikaru no chão. No mesmo instante, Hikaru oferece o braço metálico pro drone, imaginando que ele seja o alvo da busca. Mas ao ser atacado, o braço consegue repelir o inimigo e fazer ele parar de funcionar. Ainda assim, vários outros drones surgem com a mesma intenção. Então o braço metálico alerta Hikaru que eles devem trabalhar juntos para fugirem dali. Nesse meio tempo, em um prédio comercial gigantesco, um homem importante fica sabendo que o braço gatilho foi encontrado e que ele fez o delícia com alguém sem relação com a companhia, provavelmente um civil. Quanto a isso, o presidente da empresa, Naohito Kagami, decide deixar a resolução desse problema na mão dos subordinados. Então um deles manda traçarem um perímetro num raio de 2 km de onde o civil foi visto, e que o braço gatilho deve ser recuperado a todo custo, não importando o que acontecer com o moleque. Falando no diabo, Hikaru e seu novo amigo improvável se escondem para não serem pegos pelos drones e o plano dá certo, porque logo eles ficam em segurança. Com um alívio, Hikaru pergunta o que é esse braço robótico afinal, mas essa é uma pergunta que ele não sabe responder, porque não lembra nem o próprio nome. Por outro lado, ele sabe de uma coisa, e essa coisa é que o garoto à sua frente é gentil. Hikaru responde que não fez nada demais, porém o braço argumenta que foi salvo, porque sem Arbitrium, ele não poderia se mover tão bem quanto tá fazendo. Hikaru questiona o que é Arbitrium, mas o robô ignora a pergunta e quer saber o nome do humano. Pagando na mesma moeda, Hikaru ignora o questionamento e deseja boa sorte na vida pro braço. Mesmo diante das súplicas do robô, o garoto vira as costas e parte, mas quando o braço gatilho praticamente perde suas forças, Hikaru se preocupa e corre para ver o que aconteceu. Com isso, o braço volta a funcionar 100%, ou então Hikaru perde a paciência e parte de novo, mas o ciclo volta a se repetir. Cada vez que Hikaru se distancia da máquina, ela enfraquece. Enfim, já que é desse jeito, o humano dá o braço a torcer e fica ao lado do robô. Nesse intervalo, drones encontram a dupla, então o braço gatilho chama a responsabilidade e parte em disparada com Hikaru, literalmente arrastando ele pelo chão sem medo de ser feliz. Um funcionário de Kagami observa a situação de cima e imagina que os drones vão dar conta de tudo, por isso ele poderá focar na garota que deve estar por perto. Por falar nela, Aki Murasame é guiada pelos seus braços até o caminho de onde partiu aquele feixe misterioso. Ao se deparar com uma bifurcação bem estreita, ela decide atravessar ainda assim, porque isso cortaria boa parte do caminho. Voltando ao Hikaru, ele até consegue tomar as rédeas da corrida e fugir com as próprias pernas, mas o cansaço que ele tá tendo não parece muito melhor do que ser arrastado. Foi então que Aki alcançou o rapaz e se colocou à frente da situação ao trazer Phoenix e Dex de volta à luta. Sem esforço, as máquinas destroem todos os drones inimigos, então a mulher se volta pro braço gatilho e chama ele de alma, ao passo que manda ele não se mexer, a menos que queira morrer. Um dos braços de Aki avisa que primeiro ela precisa dizer que vai proteger eles, mas o outro braço discute que isso já não faz mais diferença. Foi então que reapareceu um misterioso funcionário da companhia Kagami, louco pra dar o troco pelo que Aki fez com ele na noite passada. Aki responde que não tem nenhum assunto a tratar com o cara, enquanto Hikaru e Alma tentam fugir pela bifurcação. A garota se move pra perseguir a dupla, mas o inimigo reage e impede que ela se vá. No meio disso, Hikaru atravessa a bifurcação e foge de mais drones. Ela fica maluca com a intervenção do rival, e o protagonista começa a perder a linha com toda essa história louca que tá vivendo, tal de repente em sua vida. Ainda que consiga continuar correndo, a exaustão começa a bater. Vendo isso, Alma pede pra ficar pra trás, porque a Kagami tá atrás dele e não do jovem. E se tem uma coisa que Alma não quer, é que esse garoto gentil se machuque sem ter culpa nenhuma. Dito isso, Aki encontra a dupla de fugitivos após derrotar o funcionário da Kagami, então tem seu caminho livre para realizar sua missão. Alma garante que vai obedecer a garota se ela deixar o garoto partir, mas Hikaru se lembra do comentário que leu naquela matéria, onde pessoas comuns nem têm a oportunidade de tentar. Por isso resolve não deixar o braço mecânico sozinho nessa treta. Vendo que Hikaru vai resistir, Aki não vê outra saída a não ser usar a força, por isso prepara seus Mecha-Ur pro combate. Assim que isso acontece, Alma pede a confiança de Hikaru e manda ele dar um passo à frente, porque só trabalhando juntos eles terão uma chance. Ao escutar isso, o garoto se lembra da propaganda da escola preparatória Kagami, sempre querendo convencer as pessoas de que a vida é fácil, e isso dá um surto de ódio no moleque, ao ponto de ele avançar pra cima da adversária na marra. Nesse movimento, Alma desenvolve seu mecanismo e multiplica de tamanho e força. Com um poderoso soco, ele afunda Aki no chão. Feito isso, Hikaru e seu braço camarada conseguem a chance de fugir e é isso que eles fazem. Ao redor do perímetro, outros funcionários da Kagami cercam o local em busca dos fugitivos, enquanto o garoto e seu braço de metal percorrem até os caminhos mais improváveis para não serem achados. Em meio à fuga, Hikaru comenta que ouviu o nome de Alma através daquela mulher, e também se apresenta a Mecha-Ura. Enquanto isso, um garoto perde suas forças ao descobrir que alguém roubou a alma dele. Com uma bombinha de ar, ele tenta
tenta recuperar o fôlego enquanto afirma com raiva que o braço gatilho é dele. Ao mesmo tempo, o líder de um grupo rival aos Kogami, ao qual Aki faz parte, lamenta o fracasso da enviada, mas ressalta que Alma precisa ser recuperado antes que caia nas mãos do inimigo. Com isso em mente, Aki é mandada de volta para a mesma missão. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!